Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu ouvi uma parábola muito legal que eu queria compartilhar com vocês para a gente refletir sobre o lugar que a gente está hoje e sobre as nossas perspectivas de vida, e são coisas que ultimamente estão me fazendo me questionar sobre muitas coisas, sobre o meu propósito, a minha vida, o que eu estou fazendo dela, como que eu estou usufruindo disso. E eu queria muito compartilhar com vocês porque foi muito bacana pra mim. Então eu sempre que eu vejo alguma coisa assim, eu gosto de compartilhar. É o seguinte, havia um monge e o seu assistente. Eles já estavam andando há muitos dias, né? Então eles estavam com fome, com sede, e eles andavam pelas montanhas, e logo quando ele já estava anoitecendo, eles viram de longe uma luzinha. E aí eles foram chegando perto, era uma casa muito simples, muito humilde. E eles bateram na porta, né? Já tava noite, já tava tarde. Eles bateram na porta, perguntou, um senhor atendeu, perguntou para eles se eles podiam passar a noite ali e se eles teriam comida, né, para compartilhar com eles. O homem, muito educado, né, deixou eles entrarem, deu a comida para eles, falaram assim: a gente tem um pouquinho, mas a gente vai compartilhar com vocês, vocês podem ficar aqui. Tá? No outro dia, eles, né, amanheceu, teve café da manhã, aí o senhor apresentou a esposa e os 2 filhos que ele tinha. Aí ele falou assim: nossa, mas como que você... O monge perguntou pro senhor, né? Mas como que você vive aqui, no meio do nada? Como que você consegue sobreviver, né? Aí o senhor explicou. Tá vendo aquela vaquinha ali? Então, ela que dá o leite pra gente. E eu com esse leite, né, eu faço queijo, faço alguma, enfim, né, faço várias coisas aqui pra gente se alimentar. E metade eu levo lá pra cidade, vendo e troco por alimentos, enfim, e assim a gente sobrevive. Aí ele falou assim: ah, legal. Então, assim, a vaquinha era a única fonte de renda que aquele senhor tinha, tá? Enfim, aí amanheceu, como eu falei, eles tomaram café e eles partiram, continuando a jornada deles aí. Ainda dentro ali, perto da casinha, o monge pegou e falou assim pro assistente dele: vai lá vai lá e mata aquela vaquinha. Aí o assistente, né, falou assim: não, eu não posso matar a vaquinha, né? Enfim, é a única fonte de renda deles, não, eu não posso. E o monge insistiu: você não quer aprender comigo? Vai lá e mata aquela vaca. Aí o assistente, mesmo não querendo, né, fazer aquilo, foi lá e matou a vaca. E foi embora. Depois de uns 2 anos, o monge de novo passando por aquele mesmo local, olhou, né, e falou: nossa, aquela casinha não tá mais aqui. Era uma casa muito grande, era um sítio, com muitas coisas. Ele falou: nossa. Aí o assistente, né, falou: poxa, meu Deus, eles tiveram que vender a fazenda, já pensando várias coisas sobre o que tinha ocorrido. E aí eles chegaram lá, bateram na porta, né, e era o mesmo senhor. Aí ele falou assim: nossa, né, que legal vocês, né? Eu lembro de vocês, há 2 anos atrás vocês vieram aqui, né? Aí o monte falou assim, ele falou assim: nossa, vocês não sabem o que aconteceu naquela noite que eu dei, que vocês passaram aqui, que a gente, né, deu alimento para vocês, enfim. Naquela manhã, a minha vaquinha morreu. Aí o monge falou assim: sério? E o que aconteceu? Aí ele falou assim: então, como a vaquinha era a nossa única fonte de renda, né? A gente teve que... Ele falou assim: eu tive que voltar a ser o que eu era, comerciante, né? Voltei a trabalhar na cidade como comerciante. O meu filho, que já estava terminando os estudos, começou uma faculdade de agronomia, aprendeu muito. A minha filha também auxilia a gente com os negócios. Ele foi, aprendeu, a gente começou a tocar aqui. Plantamos várias coisas e hoje a gente, enfim, a gente consegue sobreviver com a nossa renda. Minha esposa, enfim, nos ajuda aqui com a casa e a gente prospera muito. A gente, né, construiu essa casa aqui, agora a gente tem um sítio e tal.
Aí o monge olhou para a assistente e falou assim: você entendeu o que eu fiz? Porque às vezes a gente tá muito na nossa zona de conforto, né? Então a gente acha que tudo, né, é intocável. Então, assim, o que o monge fez? Ele tirou aquilo, que era a única coisa na cabeça daquele senhor, que era a única fonte de renda que ele tinha. Então, quando a gente acha que a gente não tem mais força, ou quando a gente acha que a gente não tem mais nada, a gente vai lá e a gente descobre, né, que a gente existem sim outras saídas. A vaquinha não era a única fonte de renda deles. Ele conseguiu entender, né, o que e qual era o sentido da vida, e assim, ele prosperou muito, porque na verdade ele conseguiu estudar, ele conseguiu que os filhos dele, né, estudassem, ele voltou a como fala a palavra, sumiu aqui, ele voltou ao emprego que ele tinha, voltou a fazer o que ele sempre fez muito bem e se redescobriu, né? Então, às vezes a gente fica preso a coisas que são algemas invisíveis, né? Eu sempre falo uma frase que assim, a gente não é uma árvore, né? Para ficar plantado em um só lugar. Então, é muito bacana. Eu falei assim, hoje eu tive algumas experiências assim de conversar e é isso. A gente não tá preso em lugar nenhum, e se a gente acha que a gente não tá. E quando a gente acha que não tem saída, a gente tem uma força interna dentro da gente que gera aquele desconforto, aquilo. E, cara, a gente sempre consegue, sempre consegue. A gente pode ver coisas no caminho, alguma coisa, mas a gente sempre vai conseguir, porque a força tá dentro da gente, então é assim, muito incrível. E aí eu gostei dessa parábola e teve super a ver, né, assim, com tudo, enfim, que tá acontecendo na minha vida. E eu falei, por que não? Porque às vezes a gente precisa virar a chavinha, né? Virar a chavinha e falar, cara, tem muita coisa por aí. Então, eu queria muito compartilhar com vocês que tudo que a gente precisa tá dentro da gente e que todo mundo é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua realidade. Que só basta a gente querer. No começo pode ser difícil, pode parecer impossível, pode ser coisa, nossa, mas a gente só vai conseguir realmente se a gente tentar, se a gente for atrás. E é isso, tá bom? Beijos de luz. Tchau, boa noite.